Estarem aqui. Uma honra servir ao Senhor com vocês. Abra sua Bíblia, livro de Hebreus. Nossa! O Ilmo vai falar no Novo Testamento hoje. Milagres acontecem. Hebreus capítulo 11. É uma passagem conhecida, pelo menos se não de todos, pelo menos da maioria, né? Hebreus 11. Hebreus ele fala sobre a fé, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Talvez você tenha recebido na tua alma, no teu espírito, esse texto, essa porção da palavra, de uma forma não deturpada, mas diferente, de uma forma que veio através dos tempos, tomando outro sentido, outro significado. Nós vamos falar sobre isso também, mas o objetivo é outro. O objetivo é que Deus, teu Pai, fale com você nessa noite. Você crê em Deus? Amém? Vocês não jantaram hoje, né? Ainda não. Você crê em Deus? Obrigado. Você crê que Deus ele está aqui no nosso meio? Amém? Você crê que Deus quer, Ele pode e Ele vai falar com você nessa noite? Amém? Mão direita para cá, por favor, assim. Se Deus vai falar com você hoje, vai ser através de mim. Então me abençoe, depois não reclame do que você ouviu. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vamos agora nos dispor à ação da Tua Palavra. Nós estamos, meu Deus, agora nos dispondo a sermos usados por Ti. Queremos, meu Deus, que nesta noite você encontre em nós um canal limpo e aberto, ligado aos céus, à Tua igreja, ao coração de cada um dos Teus filhos que veio aqui nessa noite. Pai, nos perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas iniquidades, nos limpe, lance no mar do esquecimento, diga para nós nessa noite, dos Teus pecados não me lembro. E reina absoluto no nosso meio. Amém? Pai, eu preciso de anjos aqui nesse lugar. Anjos guerreiros com espada desembanhada. Que não seja encontrado no nosso meio nenhum espírito ladrão da Tua palavra. Todo aquele que não veio ouvir a Tua voz nessa noite, saia agora, em nome do Senhor Jesus. E coloque, meu Deus, 2 anjos lá naquela porta. Ninguém entra, ninguém sai, até o Senhor falar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês ficaram sabendo o que aconteceu hoje de manhã. Fantástico. Não por causa de nós, mas por causa da presença de Deus. Da forma como os filhos receberam aquilo que Deus tinha para a vida deles hoje. Nós vamos falar sobre um assunto que está... Obrigado, querida. Deus abençoe. Um assunto que está saindo dos nossos meios, do povo de Deus, do povo evangélico, do povo cristão, não precisa ser necessariamente evangélico, do povo cristão, algo que não é comum mais nas rodas dos crentes, dos filhos. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. A palavra de Deus diz assim que Deus... Ele deixou para nós, quando Ele nos constituiu como feitos à imagem e à semelhança de Deus, lá no princípio, lá no Éden, Deus deixou dentro de nós uma coisa que nos liga à eternidade.
Existe uma porção de eternidade dentro de mim, dentro de você. E muitas das vezes a gente confunde isso com raciocínio, com mentalidade de culpa, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Não. Na verdade, a gente não se sente satisfeito à vontade completamente com o grau de espiritualidade que a gente tem. Todos nós, todos, os que frequentam a igreja, os que não frequentam a igreja, têm esse sentimento de eternidade dentro deles. E quando busca isso em lugar errado, imagina o que sai? Um monte de coisa errada. E nós temos um inimigo também em comum. O inimigo das nossas almas, que está querendo nos atrapalhar, está querendo nos atrasar, está querendo nos matar antes do tempo. Temos duas coisas que Deus deixou assim bem latente na nossa vida: a noção de eternidade e uma linhagem. Você pertence a uma linhagem. Você não é filho de chocadeira, você não nasceu do nada, você não nasceu do vento. Teve alguém, duas pessoas, provavelmente, com certeza, um homem e uma mulher, que se uniram para que você estivesse aqui nessa noite. Você é fruto de uma linhagem. E é isso que você está passando para frente. Quando você, os pais aqui, quando você olha para o seu filho, você se enxerga nele. E muitas das vezes você enxerga o seu pai. Se você conheceu o seu avô. Isso chama-se linhagem. E o inferno tem se levantado contra isso, através de conceitos, através de ideologias, um monte de coisas, que relativizam tudo. E eu tenho assim uma preocupação com essa geração de agora, que eu acho que você deveria ter também. Muitas das vezes a gente tem, sabe, aquele cuidado com nossos filhos. Puxa vida, eu vou colocar mais uma criança nesse mundo, o mundo está de mal a pior. Uma boa notícia para você. Uma boa notícia para você. É salutar esse cuidado seu, essa preocupação sua. Não faça disso um pretexto para não ter filhos. Porque Deus, Ele é Pai. Diga, Deus é Pai. Deus não é avô. Graças a Deus por isso. Ele é teu Pai. Teu Pai. E vai ser pai do seu filho, e vai ser pai da sua filha, vai ser pai dos teus netos, vai ser pai dos teus bisnetos, tataranetos, e quantos o Senhor conceder que a tua linhagem viva. Estão tentando estancar a linhagem tua em você. Presta atenção. Estão tentando convencer você que a tua linhagem, ela morre em você. Você é a ponta da corda. Mentira. Mentira. Todos vocês, todos, serão prósperos, abençoados. Todos nós, em Deus, somos filhos de Abraão. E está escrito que nele seriam benditas todas as famílias da terra. A tua família é abençoada. E se você crê, você vai ver os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e os filhos dos filhos deles. Pega!
Deus está neste lugar. Não vamos falar aqui de uma visão, de um sonho. Vamos falar de palavra, da vontade de Deus sobre a tua vida. Tudo que está escrito no livro dessa lei é para mim, é para você. É um manual de Deus para você chegar na tua eternidade. A outra questão, a fé. A gente pensa, ou passaram para a gente, venderam para a gente, não sei, que a fé, ela foi feita assim para a gente conseguir as coisas. A pessoa estuda o ano inteiro, faz cursinho, e depois fala assim, eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Eu tenho fé que um dia eu vou dar certo na vida. Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir a minha casa. Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir o meu carro. Eu tenho fé que um dia eu vou ter a minha família. Eu vou ter uma esposa, eu vou ter filhos. Coisas materiais e coisas imateriais. É isso, muitas vezes, o que nos move a estar numa igreja, a estar na presença de Deus. Eu sou de Deus, eu entendo que Ele pode fazer qualquer coisa, que Ele é soberano, e aí eu vou lá fazer uma moral com Deus, eu frequento uma igreja, né, eu ia falar todos os dias, não dá, os domingos, né, e não todos, porque ninguém é de ferro também. Eu vou lá, sabe, agradar a Deus, vai que, né? Vai que acontece. Vai que Ele acha uma graça comigo. De repente eu estou lá e a bênção de Deus me alcança. Não. A função da fé, o objetivo da fé, é você se ligar com a sua eternidade. Passa por essas coisas, tá? Passa por casa, por carro, por esposa, por esposo, por filhos, por família, passa, mas o objetivo da fé é você chegar na sua eternidade. E por conta de tantos ataques que a gente sofreu, ataques em forma de ideologias, de gênero, de feminismo, o machismo, e tem outros ismos por aí. A gente vai se adaptando, vai se adequando à eternidade, às coisas daqui. Por incrível que pareça, a sã palavra de Deus chega para nós muitas vezes de uma forma deturpada, por visão, por interesses, pessoas do mal, filhos de Belial, fazem igreja para, sabe, enredar o maior número de salvos possível. Acompanha aí. O título da nossa mensagem é Esperando por Algo Maior. Você está esperando por algo maior? Ou o que você espera são coisas daqui? Qual é o objetivo da tua vida? O que tem tirado o teu sono? São coisas daqui ou são coisas eternas? Se fosse coisas eternas, não tirava teu sono, não. As coisas eternas, elas nos trazem paz, trazem segurança de que o seu depósito está muito bem guardado. E aquilo que você tem investido como filho de Deus, como servo de Deus, como participante das coisas celestiais,
está devidamente guardado. O versículo que nós usaremos como base, capítulo 11 de Hebreus, versículo 14. Porque os que falam deste modo, vai vendo? Santa palavra de Deus. Essa palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. Os que falam deste modo. Não estou falando de crentez não, viu? Aqueles dialetos, né, próprios do nosso meio, né? Está amarrado, está não sei o quê, né? Não. Aqueles que falam de uma viva esperança, de que um dia nós vamos nos encontrar na glória. De repente lá na saída do culto hoje você vai escutar uma coisa assim: olha, irmão, que honra servir a Deus com você. Não está falando daqui da igreja, está falando que um dia nós vamos nos encontrar na eternidade e será para sempre. Forever. É isso. É isso. Versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé, acompanha aí. Pela fé, teu pai Abraão, aquele que a linhagem dele chegou até você. Você tem isso em você. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu para ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu, sem saber para onde ia. Há alguns anos atrás, aonde você estava? Antes de você chegar aqui. Você lembra? Estava na tua programação um dia vir para Lençóis e um dia estar na Paz Church de Lençóis? Sim. Ou não? Você ouviu um chamado de Deus dentro do teu espírito? Algo não audível, algo não, sabe, claro o suficiente para você saber. Um dia 31 de maio de 2026, não sei que horas são agora, eu estarei lá na Paz Church, onde o Deus, o meu Pai, vai falar comigo. Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus falou para ele: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E do nada você está aqui. Você foi atraído por Deus, dentro do teu espírito. E não vem dizer aqui que você veio aqui por causa das instalações, por causa dos irmãos, por causa da igreja que é boa, que os cânticos são bons, que a palavra é genuína. Não. Havia uma sede dentro de você, uma sede de eternidade, que você nem sabia o que era. E o dia que a palavra de Deus falou com você, deu um start. Alguma coisa se manifestou dentro de você. E você falou assim: puxa vida, achei. Aqui é meu lugar. Existe uma pátria nos céus. Existe um outro lugar esperando por mim e por você. E é isso. É esse start que nós vamos procurar trazer para você hoje. Teu pai Abraão, acompanha aí. Ele foi para um lugar que ele não conhecia, para receber uma herança. Nós seremos levados para um lugar que nós não conhecemos, para receber a nossa herança. Nossa herança está nos céus. Aleluia!
Versículo 9: pela fé, ele peregrinou em terra estranha. Gente, ele peregrinou pela terra da promessa. Essa tua saga que você está vivendo, essa rotina que trouxe você até aqui, essa sua vida, que você ainda não conseguiu identificar o valor que ela tem para Deus, tudo que você viveu até hoje, é como se você estivesse caminhando, peregrinando por uma terra que você não conhece, uma terra da promessa, como uma terra alheia. Gente, isso daqui, casa, carro, função, trabalho, cargo, isso daqui vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. Essa aqui é a terra da nossa peregrinação. Assim como Abraão lá, quando ele caminhou por Canaã. Mas o objetivo dele era uma cidade, algo maior. Habitando em tendas. Habitando em tendas. Com Isaac, seu filho. E com Jacó, seu neto. Uma bênção para você. Você vai ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos deles. Herdeiros com eles da promessa. Versículo 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Oh! Não era Canaã? Não era a terra do Cananeu, do Eveu, do Jebuseu, do Eteu? Não! Ele estava esperando uma terra, uma cidade celestial cujo fundamento é Deus. Ele estava voltando para casa. Você está voltando para casa. De onde você veio? Nós viemos dos céus, nós viemos de Deus. A tua semente, a tua linhagem veio de Deus. E estamos sendo direcionados para os céus. Hebreus do 11 até o 40 lá, vai falar dos heróis da fé. De todos aqueles que viveram fiel e piedosamente aqui, a saga deles foi reconhecida pelos céus. Detalhe. Tem muita coisa que a gente vive e que faz a gente se perder. Verdade é essa. Por que Deus te dá uma vida boa? Todos nós aqui temos uma vida boa, graças a Deus. Todos bem afeiçoados, bem nutridos, bem vestidos, cheirosos, não é? Um anjo quando dorme. Por que você acha que Deus te deu alguma coisa? Para você acumular? Deus te deu uma casa para você abrigar seus irmãos. Dentro da tua casa tem uma mesa. Uma mesa para você fazer comunhão com seus irmãos.
dentro da tua carteira tem mais dinheiro do que aquilo que você precisa. Não é tudo aquilo que você quer, mas com certeza é mais do que aquilo que você merece. Nossos valores são terrenos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos são de baixo, são caídos. Os bens imateriais, honra, dignidade. Gente, eu não perdoo. Você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ela me fez. Eu tenho uma mágoa no meu coração. Está sendo roubado, querido, está sendo roubada, querida. Por que você acha que a tua vida não dá certo? Tem mágoa aí dentro, tem bloqueios aí dentro. Eu não respeito fulano porque ele é um torto, ele é uma torta. Está escrito, filhos, honra teu pai, honra tua mãe, para que se te prolongue os seus dias sobre a face da terra, para que você seja abençoado. É a primeira bênção com promessa. Honra teu pai, honra tua mãe. E a gente muitas das vezes se acha no direito de viver magoado. Estão te atrasando, bobinho. Estão te atrasando, bobinha. Estão tirando a eternidade de você. Está escrito: um abismo puxa o outro. Atrás de uma desonra vem algo pior. E dessas coisas vem o distanciamento de Deus. Tudo o que Deus fez é bom. E Ele tem nos cercado de bênçãos, a verdade é essa. O que nós não podemos é perder o foco, os olhos da nossa eternidade. Tudo o que acontece na nossa vida, principalmente de ruim, é para nos atrasar, é para nos tirar o foco daquilo que é essencial. Deus não quer que a nossa geração, essa que nós estamos vivendo, fique pensando que eles estão largados aqui nessa vida. Não estão, não. Olha para cima. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará o teu pé vacilar. Praga alguma chegará à tua tenda. Porque a teus anjos dará ordem a teu respeito para que te cuidem nesse caminho. Existe uma boa intenção de Deus que os irmãos vivam em união. Isso é bom, isso é suave. Sobe às narinas de Deus como um aroma agradável. Quando os irmãos se respeitam, entendem cada um a sua diferença. Você tem os olhos nos céus? Pergunta você para você mesmo. Você tem os olhos nos céus? A tua esperança está na vinda do Senhor Jesus? Em todos os planos e projetos tem um golinho de eternidade? Que de repente a pessoa gasta uma vida para construir uma casa, e quando ela está daquele jeito, né? Exatamente como ele idealizou, ele planejou, pronto, não precisa mais nada.
Essa semana eu estava com o João Proença, e ele falou assim, olha, a minha casa ela está chegando naquele ponto assim que, ideal. Mas se Deus quiser uma outra coisa para mim, está aí, ó. Não tem valor nenhum. Nós temos sido abençoados, a verdade é essa. E o egoísmo tem tirado a eternidade da gente. Tem pessoas que não querem ter um life na sua casa para não sujar o seu tapete. Tem isso? A casa que o Senhor deu para você é para que nela habite a presença de Deus. Quando você tem a honra de ter um life na tua casa, sabe o que acontece? Toda semana existe uma reunião dos céus para estar na tua casa. Anjos de Deus na sua casa. Dependendo da resposta que você deu para você mesmo nessa noite, é o tanto que você está ligado aos céus, e é o tanto que de eternidade existe em você. Versículo 15: se na verdade se lembrassem de onde saíram, teriam oportunidade de voltar? Irmãos, eu afirmo que talvez eu ainda não tenha alcançado aquela plenitude de todo o projeto de Deus sobre a minha vida. Mas olhando para trás eu vejo uma coisa: hoje eu estou muito melhor do que um dia eu já fui antes. Não deixa ninguém roubar isso de você. Você já passou por avanços, segura isso. Você já passou por experiências, segura isso. Você já passou por encontros com Deus. E não estou falando lá daquela promoção da igreja da Paz Church. Tuas experiências, segura. Não foi um acaso da natureza. E aquilo que Deus revelou para você, do tanto que você é amado, é real. Eu lembro de uma vez, eu fui numa convenção da Paz Church lá em Macatuba, que Macatuba foi um polo da Paz Church uma época atrás. E vieram os irmãos de vários lugares do estado e se reuniram ali em Macatuba. E aí teve um momento que o Lucas, filho do pastor Samuel, todos aqui sabem o que é um shofar? Quem sabe? Shofar é uma buzina feita de chifre de carneiro, que os profetas antigamente, naqueles atos proféticos que eles faziam, para congregar o povo, eles tocavam aquele shofar, para dizer que Deus estava na casa. E aí nós estávamos lá, e o Lucas entrou tocando aquele negócio. Irmãos, teve um irmão do meu lado que o cara deu um pulo, o cara levou um susto, sabe? Depois eu fiquei sabendo que outras pessoas também, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Quer queira, quer você não queira, quer você espere, quer você não espere, vai haver o toque de uma trombeta. Aleluia, aleluia. A trombeta vai soar. Quisera eu poder ouvir isso. Se o plano de Deus for me levar antes, está valendo. Estou pronto para encontrar com o meu Senhor. Mas se um dia você ouvir uma trombeta tocando, você vai ser pego de surpresa, vai ser pego no susto, vai ter tempo de você se
limpar para encontrar com o Senhor teu Deus? Ou não? O que essa palavra está dizendo para mim e para você? Que eu tenho que estar pronto 24 horas no dia. 25 dias que eu acordo mais cedo. Mas tem que estar pronto. Em todas as áreas da minha vida eu tenho que ter um pingo de eternidade. Eu tenho que estar percebido, para não ser pego de surpresa. A fé, ela produz no peregrino uma ação poderosa, que vai paulatinamente nos afastando das coisas deste mundo, de tudo aquilo que nos apega a este mundo. Nós temos irmãos aqui no nosso meio, que vivem numa dificuldade, cada um com o seu pecado, uma prova viva, que às vezes sangra, de que você ainda está encalacrado nesse mundo, e a gente não sabe sair disso. Se você conseguisse sair do teu pecado, se você conseguisse se libertar do teu pecado, você já teria feito. O que nos cabe então? Vou viver como um condenado a vida toda? Palavra de Deus para mim e para você. Se renda, filho. Se renda. Sabe quando uma pessoa é assaltada? Isso. Diga para Deus: Pai, eu não consigo. Seja honesto. Eu não gosto desse pecado. Você gosta? Eu não é assim. É você que vai com o seu dedo lá visitar aquelas páginas que já era para você ter sido liberto disso. Você tem o controle na mão. E a gente está sofrendo hoje um ataque do inferno nas nossas convicções, fazendo a gente acreditar que Deus nos aceita de qualquer jeito. Você é vaso escolhido. Você é vaso de honra. Deus, Ele habita em vasos de barro, mas limpos. Na verdade, hoje, não é o tanto que você tem de Deus. Não. É o tanto que Deus tem de você. Enquanto eu tiver lugares dentro de mim, que são posições seguras do inimigo, eu estou correndo perigo. Perigo de morrer? Sim. Perigo de ficar doente? Sim. Ou não? Mas perigo de perder a minha eternidade, com certeza. Versículo 14. Todos eles, versículo 16, desculpa. Todos eles desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Deus deles. A palavra de Deus diz lá em Isaías: lembrai-vos das coisas passadas. Todos nós aqui já tivemos experiências com Deus. Todos nós já experimentamos a bondade de Deus, o carinho de Deus, o consolo de Deus, o livramento de Deus.
considera que existe um olhar eterno para a minha vida e para a sua vida? Você já passou situações de perigo que você chegou à conclusão: puxa vida, agora não dá mais, não tem mais jeito, estou perdido. Você está aqui nessa noite. Olha para trás. Alguém olhou para você com um olhar de misericórdia e viu que dentro de você não havia condições nenhuma de que pelas suas próprias forças você conseguisse sair daquilo lá. Apesar da sentença de morte que estava sobre a sua vida, do Senhor veio o socorro. Do Senhor veio o socorro. Versículo 10, capítulo 10, versículo 32. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados, e outros de vocês se tornaram co-participantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados. Sabe quando vocês viram que as pessoas eram presas, cada um na sua situação? E aquilo deu um sentimento de dó em você? Você se compadeceu daquela pessoa e você falou de Jesus para ela. Você até ajudou, até deu uma esmola, até deu um pão, mas falou que Jesus a ama. É para isso que você foi feito. Para viver segundo os padrões eternos. Não viver segundo, sabe, aquilo que o mundo inteiro corre atrás. E se desgasta, e se acaba. E perece. Há uma palavra no Salmo 91 que diz assim que você, que está aqui nessa noite, não vai perecer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, não temos mais tempo, estamos encerrando. Quantos de vocês aqui sabem jogar xadrez? Uia! Nossa, eu achei que eu ia ser a minoria. Tá. Existe uma jogada, a mais famosa, a mais conhecida, até para quem não joga xadrez, que é a jogada final, né? Checkmate. Checkmate, acabou, velho. É isso? Tem uma pintura de 1831 de Friedrich. Ele retratou um checkmate. Dá para pôr aqui? Esse quadro está no Museu do Louvre, em Paris. E ele retrata a seguinte situação: o diabo aqui acabou de tomar a rainha, e tem um checkmate. Esse moço aqui, ó, desesperado, meu Deus, e agora? E um dia, mais de 200 anos depois dessa pintura, o Paul, nossa, agora não vou lembrar o nome dele, é um campeão mundial de xadrez, estava numa excursão por Paris, esteve no Museu do Louvre
E quando ele chegou nessa pintura, ele parou. A excursão continuou e ele ficou ali, parado. Para quem não entende de xadrez, né? É um negócio meio deprimente, né? Você vê aqueles caras jogando, né? O cara fica parando, pensando. Tem gente que fica aí para fazer uma jogada, sabe? 10, 15, 20 minutos. Nos campeonatos mundiais, até meia hora, mais de uma hora já ficaram para fazer uma jogada. Tá. E ele ficou parado, analisando a jogada. Aí o guia voltou, né? Ele ficou para trás. A turma já está lá na frente. A excursão já está lá na frente. O que aconteceu? Ele falou, olha, eu sou campeão mundial de xadrez. E tem alguma coisa errada nessa jogada aqui. Por quê? Ele falou, olha, ou vão ter que mudar o quadro, ou vão ter que mudar o título. Checkmate. Por quê? Ainda existe o movimento do rei. Ainda existe um movimento do rei. De todas as situações que nós passamos aqui nesta noite, em que você foi ficando desconfortável, existe ainda um movimento do rei. Para a minha vida, para a sua vida. Uma última jogada. A Bíblia fala assim que todos pecaram, estávamos destituídos da glória de Deus, mas o Rei, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia!